O milagre que Adriana não esperava. Adriana seguiu pelo corredor do hospital com os pés pesados, como se cada passo a aproximasse de uma sentença. O médico havia acabado de confirmar o que ela já desconfiava há meses: síndrome de Felt. Uma complicação rara da artrite reumatoide que, além das dores insuportáveis nas articulações, agora ameaçava seu baço, seu sistema imunológico e, pior, sua esperança. Com o tempo você pode desenvolver infecções graves, anemia, e não há cura, dissera o especialista, ajustando os óculos com um ar de quem já tinha dado aquela notícia muitas vezes. Adriana ouviu, assinou os papéis e saiu com o diagnóstico na mão e o coração no chão. Ela tinha apenas 38 anos. 2 filhas pequenas, uma casa modesta no bairro da Vila Maria, em São Paulo, e um marido, Roberto, que trabalhava como motorista de ônibus para sustentar a família. As dores começaram há 2 anos, primeiro nos dedos, depois nos pulsos, joelhos, até que acordar de manhã virou um suplício. Remédios, injeções, fisioterapia, nada adiantava. E agora, a síndrome de Felt. O nome soava como uma condenação. Naquela noite, enquanto Roberto tentava consolar as meninas que choravam porque a mãe não conseguia mais brincar com elas, Adriana se trancou no quarto e desabou. "Por que, senhor?", murmurou entre lágrimas, apertando contra o peito uma Bíblia que ganhara da avó anos atrás. Era tudo que lhe restava da fé que um dia tivera. Mas naquela hora até Deus parecia distante. Foi a vizinha Dona Maria quem lhe falou da congregação cristã no Brasil. Uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, saias longas e um sorriso tranquilo. "Minha filha, eu já vi coisas que só Deus explica naquela igreja. Por que você não vai lá domingo?" "Não custa nada", disse, enquanto entregava a Adriana um panfleto simples, sem fotos chamativas, apenas o endereço e os horários dos cultos. Adriana hesitou. Ela tinha ido a igrejas antes, mas nunca se sentirá em casa. Aquelas com bandinhas e palmas pareciam mais shows do que lugar de oração. E as muito sérias com sermões intermináveis a faziam se sentir ainda mais sozinha. Mas Dona Maria insistiu: "Lá é diferente. Não tem instrumento, não tem espetáculo. Só a palavra, os hinos e a oração. E os irmãos, eles oram como se Deus estivesse bem ali, ouvindo." No domingo seguinte, com as dores latejando nos ossos, Adriana entrou na pequena sala de cultos da CCB no bairro. O prédio era simples, sem luxo, com cadeiras de madeira enfileiradas e um púlpito de madeira clara. As irmãs usavam vestidos modestos, sem decotes ou adereços chamativos, os irmãos, ternos sóbrios ou camisas abotoadas até o colarinho. Não havia bateria nem guitarra, apenas vozes unidas cantando um hino que Adriana não conhecia, mas que a fez sentir uma estranha paz. Asterisco "Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, pois só tu tens poder para me consolar", asterisco. Ela se sentou no fundo, envergonhada por estar ali pela primeira vez, mas ninguém a olhou com curiosidade. Ao contrário, uma irmã de rosto sereno se aproximou e lhe ofereceu um inário. "O Senhor te abençoe, irmã", disse baixinho, com um sorriso que parecia sincero. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, subiu ao púlpito para dirigir a reunião, Adriana notou algo diferente. Ele não fazia discursos inflamados, nem promessas de prosperidade. Falou da importância da fé, da oração e da obediência à palavra de Deus. Citou Tiago 5:14. "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor." E então, como se soubesse que havia alguém ali precisando daquele exato consolo, acrescentou: "Deus não mudou. Ele ainda cura. Não pelo nosso merecimento, mas pela sua misericórdia." Adriana sentiu os olhos ardendo. Quando o ancião pediu que os que tivessem algum pedido de oração se levantassem, ela permaneceu sentada com medo. Mas uma mão tocou seu ombro. Era Dona Maria que murmurou: "Vem, filha. Deus está te chamando." Tremendo, Adriana se levantou. E então, para sua surpresa, outras mãos se estenderam para ela. Irmãs que não conhecia a abraçaram. Um irmão mais velho, de olhos bondosos, perguntou seu nome e seu pedido. "Sou Adriana. Tenho uma doença. Os médicos disseram que não tem cura", gaguejou. "Mas para Deus, tudo tem solução", respondeu o irmão, com uma convicção que a deixou sem palavras. Nas semanas seguintes, Adriana passou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não era fácil, as dores muitas vezes a faziam mancar, e alguns dias ela chegava em lágrimas, exausta. Mas ali, entre aqueles irmãos, ela encontrava um refúgio. Ninguém lhe prometeu milagres imediatos, ninguém lhe pediu dinheiro ou feitos heróicos. Apenas oravam. Orações fervorosas com as mãos postas e os olhos fechados, como se estivessem falando diretamente com Deus.
Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram repartidos em memória do sacrifício de Cristo, o ancião anunciou que haveria um culto de oração especial pela irmã Adriana. Ela ficou paralisada. Não queria ser o centro das atenções, mas quando os irmãos se aproximaram, formando um círculo ao seu redor, e começaram a cantar o hino, Ó Jesus, meu Redentor, a ti me entrego agora, algo dentro dela se quebrou. Não de dor, mas de rendição. O ancião ungiu sua testa com óleo, como manda a Bíblia, e orou: Senhor, tu conheces o coração desta tua serva. Se for da tua vontade, estende tua mão e cura-a, para que muitos vejam e glorifiquem teu nome. As lágrimas escorriam pelo rosto de Adriana enquanto as vozes ao seu redor repetiam: Amém, Amém. Ela não sentiu nada no momento. Nenhum raio, nenhuma voz do céu. Só uma paz que não vinha dos remédios. Mas naquela noite, ao deitar, percebeu algo estranho. As dores nos joelhos que a faziam gemer há meses estavam mais leves. No dia seguinte, acordou e conseguiu se levantar da cama sem ajuda. Roberto, incrédulo, a olhou com os olhos cheios d'água. Adriana, você está melhor? Ela não respondeu. Não queria criar falsas esperanças. Mas na semana seguinte, no retorno ao médico, os exames mostraram uma melhora inexplicável. O baço, antes inchado, estava normalizando. Os marcadores inflamatórios que antes estavam nas alturas haviam caído. O reumatologista, um homem cético, franziu a testa. Isso não faz sentido. Você está tomando alguma medicação nova? Adriana sorriu. Só oração, doutor. Ele balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Mas Adriana sabia. Deus havia ouvido. O testemunho foi dado num domingo diante de toda a congregação. Adriana, de pé, com as mãos trêmulas segurando um lenço, contou sua história. Não com palavras bonitas, mas com a voz embargada de quem viveu o impossível. Irmãos, eu vim aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus, na sua bondade, me deu mais do que a cura do meu corpo. Ele me deu uma família. Olhou para os rostos conhecidos: Dona Maria, o ancião, as irmãs que oraram por ela, Roberto e as filhas, agora sorridentes no banco da frente. Aprendi que a fé não é só pedir, é confiar. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. Após o testemunho, muitos se aproximaram para abraçá-la. Uma jovem irmã, com lágrimas nos olhos, lhe disse: Sua história me deu força. Minha mãe está com câncer. Adriana a segurou pelas mãos. Deus não muda. O que Ele fez por mim, pode fazer por ela também. Naquele dia, após o culto, houve um batismo nas águas. Adriana assistiu enquanto novos irmãos eram mergulhados na água, simbolizando o nascimento para uma nova vida em Cristo. E ela soube, com uma certeza que não vinha da lógica, mas do coração, que aquela não era só a história da sua cura. Era o início de uma jornada de gratidão. A lição que ficou. Anos depois, quando lhe perguntavam como havia vencido a síndrome de Felt, Adriana respondia com um sorriso simples: Não fui eu. Foi Deus, através da fé e das orações daqueles irmãos que nem me conheciam, mas me amaram como família. Ela aprendeu que milagres não são sempre espetaculares. Às vezes começam com um convite humilde de uma vizinha, com um hino cantado sem instrumentos, com mãos estendidas em oração. Aprendeu que a congregação cristã no Brasil não era um lugar de fórmulas mágicas, mas de pessoas comuns que acreditavam em um Deus extraordinário. E, acima de tudo, entendeu que a maior cura não havia sido a do seu corpo, mas a da sua alma, que agora, independente das circunstâncias, sabia em quem confiar. Adriana voltou a frequentar a igreja não como uma visitante, mas como alguém que tinha uma missão. Não demorou para que ela começasse a compartilhar seu testemunho nas reuniões de jovens, nas visitas às irmãs enfermas e até mesmo nas conversas casuais depois dos cultos. Sua voz, antes fraca pela doença, agora ganhava força ao contar como Deus a havia levantado. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do salão, uma irmã mais nova, chamada Marisa, se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Adriana, eu também tenho uma doença crônica. Os médicos dizem que não tem cura. Às vezes, eu me sinto tão sozinha. Adriana largou o pano que estava usando e segurou as mãos da moça. Eu já estive onde você está. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele usa a igreja, usa as irmãs, usa até mesmo o silêncio de um culto para nos mostrar que Ele está perto. Marisa começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, e Adriana, mesmo sem ser obreira, passou a orar por ela todos os dias. Não demorou para que outras irmãs se juntassem àquela corrente de fé. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas amor e confiança em Deus. Um ano depois, durante um culto de ação de graças, Marisa se levantou e com voz trêmula deu seu testemunho. Os exames tinham melhorado de forma inexplicável. Os médicos não entendiam, mas ela sabia.
Era o mesmo Deus que havia curado Adriana agora tocando sua vida. Adriana sorria enquanto ouvia. Não era mais apenas seu milagre. Era o milagre de uma igreja que acreditava. Era o milagre de um Deus que não muda, que continua operando através de pessoas simples que se reúnem em seu nome. E assim a história de Adriana se multiplicou. Não porque ela buscava fama, mas porque a luz que brilhava nela não podia ser escondida. A síndrome de Felt havia sido vencida, mas o maior legado não era a saúde recuperada. Era a fé que agora ardia em muitos corações, provando que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas do passado. Eles acontecem hoje no silêncio de uma oração, na fé de quem não desiste, e na mão de Deus que nunca falha. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, uma jovem chamada Mariana ouvia atentamente o testemunho de Adriana durante um culto na congregação cristã. Ela não era membro da igreja, mas havia sido convidada por uma colega de trabalho que, emocionada, lhe contará sobre a cura milagrosa. Mariana carregava no coração um peso que poucos conheciam. Seu filho, Lucas, de apenas 5 anos, lutava contra uma doença renal rara que os médicos haviam declarado sem solução. Os tratamentos eram caros, dolorosos e, pior, ineficazes. Cada noite, ela chorava em silêncio, pedindo a Deus uma resposta que parecia nunca vir. Naquela noite, enquanto Adriana falava sobre a fé que move montanhas, Mariana sentiu algo diferente. Não era apenas esperança, era uma certeza profunda de que aquele mesmo Deus poderia tocar a vida de Lucas. Quando o culto terminou, ela se aproximou de Adriana, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, o Senhor a curou. O Senhor acredita que Deus pode curar meu filho também? Adriana, sem hesitar, abraçou-a e disse: não é questão de acreditar, minha irmã. É questão de confiar. Deus já tem a vitória preparada. No domingo seguinte, Mariana voltou à igreja, desta vez com Lucas nos braços. O menino, fraco e pálido, mal conseguia ficar acordado, mas ela o trouxe assim mesmo. Durante a oração final, quando os irmãos se ajoelharam em súplica, Mariana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma presença invisível a envolvesse. Ela não sabia orar direito, como muitos faziam, então apenas sussurrou: Senhor, o Senhor vê meu filho. Eu não tenho mais forças, mas o Senhor tem. Por favor. Não conseguiu terminar. As lágrimas caíram sobre o rostinho de Lucas, que surpreendentemente abriu os olhos e olhou fixamente para o altar, como se visse algo que ela não podia. Naquela mesma semana, os exames de rotina foram marcados. Mariana foi com o coração apertado, preparada para mais notícias como sempre. Mas quando o médico entrou na sala com o resultado, seu rosto não era de pena, mas de espanto. Mãe, não entendo. Os níveis de creatinina do Lucas estão normais. Os rins estão funcionando como se nunca tivessem tido problema. Isso não tem explicação médica. Mariana não precisou ouvir mais nada. Ela já sabia. Aquela mesma fé que havia restaurado Adriana agora tocará seu filho. A notícia se espalhou rápido. Pessoas que antes duvidavam começaram a buscar a igreja, não por curiosidade, mas por necessidade. Entre elas estava o Senhor Antônio, um homem amargurado que havia perdido a esposa para um câncer anos antes e, desde então, vivia afastado de Deus. Se esse Deus cura criança, por que não curou minha esposa? Desafiou ele certa noite durante um culto. Ninguém o julgou. Apenas oraram por ele. E foi ali, entre lágrimas e memória, que Antônio sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era a dor que sumia, era a paz que chegava, como um rio manso inundando um deserto. Os milagres não pararam por aí. Uma irmã que há anos sofria de depressão profunda encontrou força para levantar da cama. Um jovem viciado em drogas, trazido à igreja quase à força pela mãe, sentiu o desejo por aquelas coisas sumir como neve ao sol. Cada história era diferente, mas todas tinham um ponto em comum: a mão de Deus se movendo onde a medicina e a razão não podiam alcançar. E assim a congregação cristã em Itapetininga se tornou um farol. Não por causa de prédios grandiosos ou pregadores famosos, mas porque ali, entre pessoas comuns, Deus escolheu revelar seu poder. Adriana, que um dia pensou que sua história terminaria na dor, agora via sua vida como parte de algo muito maior. Cada cura, cada vida transformada, era como uma pedra lançada na água, criando ondas que alcançavam lugares que ela nem sonhava. Em uma tarde de sábado, enquanto ajudava a preparar a ceia, Adriana olhou pela janela da igreja e viu Mariana brincando com Lucas no pátio. O menino ria, vivo e saudável. Ao lado deles, Senhor Antônio conversava com um grupo de jovens, seu rosto não mais endurecido, mas sereno. Adriana sorriu. Não era um milagre só, era muitos. Era a prova de que quando o povo de Deus se une em fé, o céu se inclina para ouvir. E o melhor de tudo, aquela história não tinha fim.
porque enquanto houver alguém que clame, Deus continuará respondendo. Sempre. Adriana não imaginava que apenas alguns meses depois, sua própria fé seria colocada à prova de uma maneira que a faria lembrar daqueles dias mais difíceis. Desta vez, porém, não era uma doença física, mas algo que mexia com o coração de uma forma diferente. Era uma manhã de domingo, e o templo estava cheio como sempre. Os louvores subiam ao céu, e o Espírito Santo se movia entre os irmãos. Adriana, agora uma das servas mais dedicadas da igreja, sentia uma paz profunda enquanto ajudava a organizar as crianças para a escola bíblica. Foi quando notou uma família nova, um casal jovem com uma menina de uns 8 anos que se mantinha quieta demais, os olhos baixos como se carregasse um peso invisível. A menina se chamava Sofia, e havia algo nela que tocou Adriana de imediato. Não era apenas timidez, era uma tristeza profunda, daquelas que só quem já passou por grandes lutas reconhece. Durante a aula, enquanto as outras crianças participavam animadas, Sofia permanecia em seu canto, desenhando no mesmo papel há quase 1 hora. Quando Adriana se aproximou para ver o que ela fazia, o coração se apertou. Era o retrato de uma família pai, mãe e 2 crianças, mas uma delas, um menino, estava com as asas como um anjo. Esse é o meu irmão, Pedro, Sofia sussurrou, sem levantar os olhos. Ele foi pro céu faz 3 meses. Adriana sentiu as lágrimas ardendo. Sabia bem o que era perder alguém amado. Mas ali, naquele momento, ela não viu uma criança sofrendo, viu uma oportunidade para Deus agir novamente. Naquela mesma semana, Adriana começou a orar por Sofia. Não sozinha, mas com as irmãs da igreja, com a obreira responsável pelas crianças, até com o pastor, que ao saber da história, uniu a congregação em jejum e oração. Eles não pediam apenas consolo para Sofia, mas que Deus restaurasse aquela família de uma forma que só ele poderia fazer. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que até os mais firmes na fé ficaram admirados. Sofia, que mal falava, começou a compartilhar memórias do irmão com as outras crianças na escola bíblica. Não com tristeza, mas com um sorriso doce, como se, de repente, ela tivesse entendido que Pedro não estava perdido, estava guardado no lugar mais seguro que existe. Mas o maior milagre veio em um culto de quarta-feira. Enquanto o pastor falava sobre a esperança da ressurreição, Sofia, que nunca havia subido ao altar, levantou a mão e pediu para dar um testemunho. Com voz firme, apesar da emoção, ela disse: "Eu sonhei com o meu irmão ontem. Ele estava feliz e me falou que Jesus cuida da gente. E que um dia a gente vai se encontrar de novo." O templo ficou em silêncio por um instante, até que um coro de glória a Deus encheu o lugar. Não era só um sonho, era uma confirmação. Aquela menina que chegará com o coração partido, agora sorria com uma certeza que muitos adultos ainda buscavam, a de que a morte não era o fim, mas apenas uma passagem para algo maior. E assim, mais uma vez, Adriana viu o poder de Deus transformando dor em esperança. Não era mágica, era fé. Não era coincidência, era a mão do Pai agindo através de um povo que não desistia de crer. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todo dia nas vidas daqueles que, como Adriana, Sofia e tantos outros, descobrem que quando se entrega tudo nas mãos de Deus, Ele devolve em forma de bênção. E a história continua, sempre em frente, sempre para a glória dele. O milagre completo. Naquela noite, enquanto o coro ainda ecoava, Sofia abriu os olhos. Não com o olhar vazio de quem desperta de um sonho, mas com a clareza de quem viu a eternidade. Ela se levantou do leito onde estivera imóvel por dias e com voz firme falou: "Jesus me mostrou que a vovó está bem." Ela me abraçou e disse que logo nos encontraremos de novo, mas não hoje. As lágrimas de Adriana se misturaram a risos de alívio enquanto a menina, antes frágil, caminhava sozinha até o centro da sala, como se nunca tivesse estado à beira da morte. Os médicos, chamados às pressas, não encontraram explicação. Os exames antes sombrios, agora mostravam uma saúde restaurada. Mas ali, entre abraços e ações de graças, ninguém precisava de provas científicas. O milagre não estava apenas na cura de Sofia, estava na fé renovada de cada pessoa presente. Até o pai da menina, um homem cético que entrará na igreja apenas por insistência da esposa, ajoelhou-se chorando, murmurando: "Se isto é Deus, eu quero conhecê-lo." Reflexão final: a fé que move montanhas. Às vezes, Deus não tira a dor, Ele a transforma. Sofia não foi poupada do luto, mas recebeu a graça de enxergar além dele. Adriana não teve sua mãe de volta, mas ganhou a certeza de que o amor não se apaga, apenas muda de forma. O milagre não foi apenas físico, foi a prova de que mesmo nas noites mais escuras, a luz da fé pode guiar os passos até o amanhecer. Lição de vida.
A dor é inevitável, mas o desespero é opcional. Quando entregamos nossas feridas a Deus, Ele não nos devolve como éramos, nos devolve melhores, com um coração mais leve e uma história para contar. Porque milagres não são apenas curas instantâneas, são as pequenas e grandes vitórias de quem escolhe confiar, mesmo quando o caminho não faz sentido. E assim a história de Adriana, Sofia e daqueles que creram com elas não terminou ali. Continuou nos sorrisos da menina que agora brincava no pátio da igreja, na paz da mãe que aprendeu a viver com saudade sem ser consumida por ela, e em cada novo coração que, ao ouvir aquele testemunho, ousou acreditar: se Deus fez isso por elas, pode fazer por mim também. Porque a glória dele não está só nos finais felizes, está em cada passo de fé que nos leva até eles. E a história continua, sempre adiante, sempre para ele.